Olá, assinantes do Panorama Farmacêutico, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Panorama Talks, nosso programa dedicado ao mercado de medicamentos de especialidades. E hoje nós trouxemos um convidado especial, Henrique Tada, presidente executivo da LANAC, associação que representa os laboratórios de capital nacional. E, a LANAC produziu recentemente uma pesquisa que o próprio Panorama já repercutiu, mas a gente trouxe ele aqui no programa justamente para falar de forma mais abrangente sobre o mercado de medicamentos inovadores e entender como as farmacêuticas nacionais vêm se posicionando nesse segmento. Estou com a colinha já aqui na mão, porque são muitos números, muitos dados. Isso vai me ajudar a conduzir essa conversa e o Henrique certamente vai trazer bons insights para a gente. Obrigado mais uma vez, meu caro, pela presença. Prazer estar aqui novamente, né? Já fizemos uma vez uma participação desse Talks, que tem ganhado cada vez mais relevância na divulgação dos dados da indústria farmacêutica, sobre a saúde, sobre o setor e os elos da cadeia de medicamentos, né? Varejo, atacado e indústria. Muito bom, Henrique. Você participou lá no início, né? Nos princípios aí do Panorama Talks, praticamente, então, salvo engano, 4 anos, né? E muita coisa mudou desde então, né? Acho que legal falar um pouquinho para a gente sobre a tua Sim. análise e o que você identificou de mudanças nesse mercado, né? Nós tivemos, lógico, a pandemia, mas me fala um pouquinho sobre o que você observou de mudanças nesses últimos anos em relação ao trabalho das farmacêuticas nacionais nessa área, nessa categoria em particular de medicamentos. Bom, a indústria farmacêutica local tem aumentado bastante seus projetos, tanto de expansão de linhas de fabricação de medicamentos, como também de projetos de inovação de medicamentos com inovação, seja incremental, seja radical. Até radical, algumas empresas nacionais têm conseguido fazer pesquisa de alto nível de complexidade que envolve, né, a comprovação de eficácia, segurança, de medicamentos com inovação, de todas as áreas, tanto medicamentos químicos sintéticos como também produtos biotecnológicos, né? A indústria farmacêutica local tem avançado bastante nessas linhas. E, inclusive, a gente tem feito um trabalho muito grande, né, com o apoio do governo federal. O governo atual ele está bastante empenhado com a Secretaria SDIC, de Desenvolvimento Industrial, Inovação, Comércio e Serviços, que é do Dr. Wallace Moreira Lima, onde, junto com o seu secretário substituto, né, o Luiz Felipe Gisteira, né, tem comandado o CNDI. Esse conselho é muito importante porque ali trata-se de meios, os gargalos para vencer esses gargalos, para poder aumentar a capacidade de produção e de inovação, tanto em medicamentos como também na matéria-prima, produção de IFA, né, insumos farmacêuticos ativos, que isso é uma questão de soberania nacional. Nós estamos bastante envolvidos e com boas expectativas, né, de conseguir aumentar cada vez mais a produção nacional de medicamentos. Legal. Só para a gente trazer alguns números, né, desse estudo recente, a indústria cresceu, a indústria farmacêutica nacional, né, cresceu em média 180% em 25 anos, mas particularmente no primeiro semestre, né, desse ano, a gente tem uma movimentação expressiva, são 5,7 bilhões de unidades comercializadas, obviamente genéricos e similares, né, são a maior base de sustentação desse mercado, mas você tem também os medicamentos de referência. Agora, independente disso, né, as categorias, né, que esses segmentos atingem acabam, as áreas terapêuticas, né, absorvidas por essas categorias, têm se diversificado, né, Henrique? E eu acho que as farmacêuticas nacionais nesse quesito também vêm se destacando. É verdade, bem colocado. Esses números refletem, né, de 5,7 bilhões no varejo farmacêutico. Se pegar todas as demais áreas, né, hospitalar, restrito, vendas públicas, esse número passa de 6 bilhões, chegando próximo a 7. Mas no varejo, realmente a indústria farmacêutica nacional tem o domínio na produção, na quantidade,
de medicamentos consumidos, né, utilizados pelos pacientes, e isso reflete uma a pujança que é um dos medicamentos similares e os medicamentos genéricos, e que essa classe, as duas classes são bastante consumidas, né, utilizadas no varejo. E também temos também a expectativa, né, de aumentar ainda mais a partir de 2030, quando uma quantidade bastante expressiva de patentes cairão e aí viabilizarão o registro, né, e entrada no mercado de mais medicamentos similares e genéricos. Então, a expectativa nossa é de que a partir dessa fase, o domínio das empresas farmacêuticas nacionais, né, vai aumentar de 8 para 9 produtos em cada 10 de medicamentos vendidos utilizados no varejo, 9 em cada 10 serão da indústria farmacêutica nacional. Agora, considerando, Henrique, particularmente o canal institucional, o canal hospitalar, né? E claro, assim, também a rede pública, né? Eu acho que é interessante traçar esse paralelo. Obviamente, né, no canal hospitalar, as multinacionais ainda têm uma presença majoritária, mas a gente observa que no abastecimento do SUS para programas governamentais, em algumas doenças crônicas e patologias mais complexas, você já vê uma participação interessante do mercado brasileiro. A indústria nacional também domina nessa parte de vendas públicas, em projetos do governo, como Programa Farmácia Popular. A indústria nacional também tem uma expressão maior no abastecimento, desses medicamentos de uso crônico, né, principalmente, que fazem parte do programa. Então, isso vem consolidar ainda mais, né, a produção nacional, o desenvolvimento e o crescimento das indústrias, que, ao mesmo tempo, nós temos assistido, né, cada vez mais a transferências, né, de linhas de produção para outros países que acontece com as multinacionais, as indústrias farmacêuticas de capital estrangeiro. Então, nos últimos anos, tem transferido suas linhas de produção para outros países, enquanto que a indústria nacional tem ampliado localmente os seus projetos, né, de expansão de produção. Considerando as áreas terapêuticas mais complexas, óbvio que a oncologia ela naturalmente chama a atenção sempre, mas que áreas você destacaria como mais promissoras, considerando inclusive essa tendência de quebra de patentes em curto prazo, em médio prazo, digamos assim? A gente não tem ainda essas informações finas, né, de quais são as classes terapêuticas, mas seguramente, né, no futuro próximo a gente vai poder detalhar mais, né, sobre esses produtos por conta de ser informações bastante confidenciais, né? Essas da questão de quais produtos que vencem as patentes, né? Isso é um dado de grande relevância e de objeto de pesquisa, né? Contínua das empresas. Mas a gente já tem essa informação, né? Da quantidade que vai vencer mais de 1.000 patentes em medicamentos a partir de 2030. Isso automaticamente vai favorecer uma quantidade bem grande de projetos aí de lançamento de medicamentos similares e genéricos. Muito bom. Aliás, a gente está falando traçando histórico, né? No ano 2000, os laboratórios nacionais detinham em torno de 5 mil registros, né? Até menos, né? E participação um pouco mais limitada no mercado, né? Hoje a gente já está falando de 17 mil registros e pelo menos 1.500 patentes aí próximas aí Exatamente. de vencer e com isso abrir ainda mais mercado. Agora, obviamente, a gente tem um mercado aquecido, acelerado, uma promessa de muitos ganhos, inclusive, né, na produção de biosimilares, mas a pesquisa também analisou os entraves, né, principalmente no que se refere à inovação incremental. E me fala um pouquinho das barreiras, inclusive uma delas é a metodologia de precificação, né? É um assunto que a gente já abordou aqui no Talks, em outras entrevistas, mas é legal ouvir também a ponderação da Lanac em relação a esse modelo e o que espera, o que se pode esperar, evidentemente, dele, em relação ao futuro. É, ali na
nós finalizamos recentemente, em julho, no mês passado, retrasado, né? O prazo de vigência da consulta pública de revisão do marco legal de regulamentos para precificação de medicamentos. E dentre as várias categorias de classes de produtos, né, uma novidade boa, né, que é um pleito tanto da ANAC como de todas as entidades que trabalham com a indústria farmacêutica nacional, de termos critérios claros para inovação incremental. Esse grupo de inovação, de possibilidades, é muito extenso. Você consegue trabalhar com inovação não só na forma farmacêutica, como também nos dispositivos aplicadores, como também em alterações físicas nas moléculas dos IFAs, como nanotecnologia, que abre aí um outro leque, né, de possibilidades de medicamentos com inovação, onde esses produtos vão ter uma comodidade, né, a facilidade de utilização, ou fazer com que eles tenham uma quantidade menor ou até eliminar efeitos adversos, né, reações adversas. E também a questão de você tomar, em vez de várias vezes por dia, duas, três, tomar uma vez ao dia ou menos, né? Isso aí tudo é fruto, né, da inovação incremental, uma parte, né, o que dá para fazer, mas dá para fazer muito mais outros tipos de inovação que a inovação incremental viabiliza, permite. Isso está tudo alencado, né, com lastro de definição de um preço adequado. Então, esse é o critério, né, que vai estar sendo trabalhado junto à CEMED, aos ministérios que compõem a CEMED, né, o Ministério da Saúde, o Ministério do Desenvolvimento do Comércio, Fazenda, Justiça e a Casa Civil. E nesse caso, a reelaboração, a implantação de um regulamento que viabilize, que estimule a inovação incremental é preponderante, é fundamental, porque hoje a maioria dos projetos possíveis de inovação incremental não são alavancados, né? Eles nascem nas ideias, na discussão, mas não sai do papel, não vira projeto por falta, né, dessa regulamentação adequada, de preços adequados para a inovação incremental, né? Então, a expectativa é muito grande, Leandro, de a gente conseguir alavancar muitos projetos. Aí nós estamos falando em colocação de mais opções de produtos para tratamento, que isso aí é muito sadio para até balizar os preços, né? Quer dizer, na prática, a metodologia atual acaba ainda sendo uma trava para realmente esses projetos saírem da gaveta, né? Literalmente. Para a inovação incremental, essa é a realidade hoje com a regulamentação vigente. E nós estamos aí com uma boa expectativa junto à CEMED, né, aos ministérios que a compõem, de definir critérios bem razoáveis que viabilize, que estimule a inovação incremental. E a gente tem também uma questão envolvendo a tempo de análise dos registros pela Anvisa, né? Obviamente, a gente está falando de um mercado que vai ganhar muito corpo em pouquíssimos anos, e esse represamento acaba sendo um entrave. Como resolver isso em curto prazo, Henrique? E, obviamente, como a Lanac vem acompanhando esse cenário e as perspectivas de mudança, considerando esse arcabouço de novos projetos que devem sair do papel, né? É, para resolver esse problema da fila, de processos, né, na Anvisa, isso envolve vários fatores, né? Não é só fruto de uma, não existe uma única ação de solução que vai resolver o problema. E nós podemos citar aqui, né, um deles, né, o acordo de cooperação técnica firmado entre a ABDI e a Anvisa, onde está sendo feito uma revisão, né, uma análise bastante aprofundada dos processos para depois, na sequência, fazer alterações para que tenha maior celeridade, né, das análises. A incorporação também de inteligência artificial nos processos, aí foi muito bem citado pelo diretor Daniel,
durante o seminário, o segundo seminário de FAM, de Desenvolvimento da Indústria Farmacêutica Nacional, que aconteceu semana passada. Isso foi tratado, né, esse assunto, uma mesa redonda, né, inteira com os stakeholders envolvidos, né, Anvisa, BDI, onde foi bem colocado, né, e nós estamos assim dando um apoio muito grande para que isso aconteça de uma forma mais rápida, além também aí envolvendo também o Ministério de Gestão, né, o MGI, Inovação, que a liberação de mais servidores, né, para atuarem na Anvisa, é esperado aí 129, né, novos servidores técnicos que irão compor, né, o quadro da Anvisa. Esse número, né, para resolver mesmo melhor a situação de conseguir atender toda a demanda, né, precisaria de ser um número maior, mas 129 técnicos já dá uma ajuda boa também em realocá-los também nas áreas onde tem maior demanda de análise de processos, que eu acredito que seja a gerência geral de medicamentos hoje, né? É Então, muito são bom. todos esses fatores compondo para fazer uma fila mais célere e atender aí a expectativa, porque hoje a quantidade de processos e o volume de valores, né, que estão represados, né, ao represando os lançamentos desses novos medicamentos que estão aguardando a liberação da Anvisa, né, compõe aí uma estimativa de mais de 20 bilhões, de 20 a 22 bilhões de reais que estão atualmente, né, nessa fila, que isso seria já só por si uma melhor linha de crédito, né, para as empresas poderem Verdade. funcionar cada vez mais nos seus projetos, né, de ampliação de fábrica e de desenvolvimento de inovação tecnológica. E um estímulo também, né? Aproveitar esse mercado. Para aproveitar melhor esse mercado, é necessário que esses entraves sejam resolvidos o quanto antes mesmo. Muito bom, Henrique. Excelente, eu acho que temos dados interessantes aqui, temos um mercado em potencial e vamos analisar e acompanhar com carinho essas resoluções aí para que o mercado realmente possa de fato destravar. 20 bilhões é realmente um valor e tanto que já de cara né, atraria uma abertura importante aí para esse mercado. Com Hein? certeza. Legal, Henrique. É Pode. 20 bilhões, se eu não me engano, né? Você 20 falou bilhões, milhão, exatamente, 20 é bilhões. bilhões. Bilhões, sim, sim, não são Bilhões, milhões, não. perfeito. A gente está falando de um grande potencial aqui, né? E para diferentes áreas terapêuticas, sem dúvida. Henrique, obrigado mais uma vez pela presença, conversa ótima e portas seguem abertas aqui para você, Alanac, no Panorama Talks. Eu que agradeço a oportunidade e agradeço a divulgação dos números da indústria nacional, que é muito importante isso, porque compõe o movimento no sentido de termos a soberania nacional na produção de medicamentos para tratar cada vez de forma mais abrangente a população brasileira. Muito bom, Henrique. Obrigado mais uma vez pela presença. Grande abraço, tudo de bom. Valeu, abraço. E aí, curtiu mais essa entrevista? Então fica a dica para se inscrever no canal, ativar as notificações e não perder nenhum detalhe desse mercado de medicamentos de especialidades que não para de crescer no país e traz muitas boas novidades para a gente. Fica de olho no panoramafarmacêutico.com.br, nas nossas redes sociais e grupos de mensagem. Grande abraço.